Oi, gente, no programa de hoje eu recebo a pediatra, a doutora Ana Márcia Alexandrino. Doutora, é um prazer receber você. Igualmente, muito obrigada. Mais uma vez, mais a uma gente vez junto. com a gente. E hoje vou falar de um tema com a doutora, que são os saltos aí de desenvolvimento da criança. O que são esses saltos, doutora? Quando você me pediu para falar sobre esse tema, agora eu confesso para você que eu parei para rever alguns conceitos de pediatria, né? Principalmente relacionados ao crescimento e desenvolvimento do bebê. Nada mais o salto do desenvolvimento é o que a gente, há um tempo atrás, chamava daquela tabelinha de crescimento e desenvolvimento das habilidades, das funções motoras, das funções neuronais, onde a criança vai, na verdade, evoluindo do ponto de vista neurológico e motor, com as suas habilidades mais finas. Né? Então a gente tem aí a evolução mensal, em alguns meses mais específicos, com alguns sinais mais marcantes, para nortear a gente com relação à questão do desenvolvimento, se ele está adequado ou não em relação à idade. Por que os pais se preocupam, doutora? Porque assusta? Porque eu penso assim, eu ainda não sou mãe, mas quando a mãe é de primeira viagem, qualquer movimento diferente, uma febre, não dormiu à noite, bate aquele desespero. Na verdade, o pai e mãe se preocupam sempre, né? De primeira viagem ou de segunda viagem, porque a gente está criando e cuidando do nosso bem maior. Eu entendo que a preocupação maior seja realmente se está tudo dentro do correto. E é nessa tecla que a gente tem que bater, né? A gente sabe que hoje a gente tem várias alterações neurológicas que você pode observar em evolução na criança, que antes, há um tempo atrás, a gente não se atentava tanto, né? Porque a medicina também ela evolui. E a gente quer que esteja tudo dentro da normalidade sempre com o nosso filho, né? Mas a gente não tem que entender que não temos que seguir um padrão, né? Cada criança tem o seu momento, cada família tem a sua dinâmica. Isso é muito importante e reflete muito no desenvolvimento do bebê no primeiro ano de vida, que é o ano primordial aí para esses, né, chamados saltos, que a gente vê as mudanças muito bruscas de um dia para o outro, né? Eu não falava, já balbucia, né? Não sentava, senta. Então a gente vai avaliando isso e o pediatra vê isso na consulta de rotina mensal e tamanha a importância da puericultura no primeiro ano de vida, né? A gente precisa acompanhar mês a mês para entender se a gente precisa intervir em algum momento de uma forma a melhorar esse desenvolvimento para que a criança possa estar dentro de uma adequação aí do ideal, né? Próxima do ideal. Não dentro de uma tabela, mas dentro, mês tal é isso, mês tal é isso, mas dentro de um desenvolvimento, de um conjunto que a gente possa entender como sendo o ideal. E a criança também está vivendo aquele mundo novo, né? É tudo novo para ela. Então a gente tem que ter empatia com esse bebê também. Também, né, eu costumo dizer que pais tranquilos criam filhos tranquilos, né? Conforme a nossa ansiedade, a nossa angústia em depositar marcos, tanto de desenvolvimento como de habilidades, ou em questões de afetividade, né, evolução emocional, a gente se apega muito a esses detalhes e a gente precisa entender que esse conjunto todo, conforme os pais vão ensinando, as crianças respondem muito bem, né? Mas a gente saber o momento de ensinar. Não hiperestimular também é uma coisa muito importante, né? É o que eu falo sempre. As pessoas gostam de comparar os bebês, né? Então achar que uma criança, não em relação ao salto de desenvolvimento, mas que tenha um peso, esteja acima do peso, aquele que não está tão dentro da tabela de gráfico de crescimento e de peso, esteja fora do normal. A gente precisa individualizar cada criança. Isso talvez seja o mais importante. E dentro da consulta do pediatra, tentar tranquilizar os pais de que isso pode ser uma coisa que não necessariamente seja um problema. A gente tem que acompanhar. O mais importante talvez seja criar essa consciência de um acompanhamento de puericultura adequado mensalmente. Muito bem, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta mais conversa com a doutora Ana Márcia. Para limpar o seu piso, a sua cozinha, banheiro, acessórios para banheiro, tudo isso você encontra aqui na Brumax. Começando pelos profissionais. Aqui você tem profissional onde sempre vai te orientar o produto certo para o local certo, para que você tenha economia e praticidade de verdade.
Precisa de produtos manipulados? A Digital Fórmulas é a sua farmácia de manipulação em beleza. Há 14 anos no ramo, oferece soluções personalizadas em emagrecimento, estética facial, estética corporal, saúde e bem-estar, dermocosméticos, linha de cuidados com a casa. Atuamos na prevenção de forma individual. Produtos de alta qualidade com preço justo e parcelamento facilitado. Entre em contato e receba atendimento personalizado hoje mesmo. Entregamos para todo o Brasil. Estamos de volta, eu estou conversando com a pediatra, a doutora Ana Márcia, a gente está falando dos saltos de desenvolvimento da criança. E doutora, nesse primeiro ano que acontece tudo isso, né, onde a criança sai do, vamos dizer assim, da barriga que ela tem aquele acesso, ela tem acesso ao mundo, tudo acontece, imagina, né? E tem pais que já colocam um celular ali para a criança talvez ver e tal, um desenho, uma música, isso é uma hiperestimulação? Na verdade, o mundo visual hoje é uma tendência, né? A gente não pode deixar de acompanhar a tendência, mas eu acho que, como tudo na vida, é a questão do bom senso, né? O senso crítico. E a gente precisa entender que isso também é um retrocesso, né? A pandemia trouxe para essas crianças um contato muito mais próximo com as telas de celulares e de computadores, né? O menor contato tátil e visual com livros, com brinquedos, que eu acho que isso remete muito mais ao desenvolvimento da infância mesmo, da pureza, de entender as habilidades e de explorar suas habilidades naquilo que eles mais gostam, de extravasar energia. E a gente precisa entender que a persistência, né, das crianças em uma posição só, focadas em desenhos ou em jogos de computador com movimentos repetitivos, isso inclusive fala muito hoje a favor do que a gente tem ouvido falar, né, que eles são aqueles transtornos de espectro autista, os transtornos de desenvolvimento ou déficit de atenção. Então, na verdade, eu acho que a gente já tinha um pouco disso tudo antes, só que exacerbou muito mais agora em função da gente ter uma fase difícil onde as crianças ficaram muito mais retraídas dentro das suas casas. E a gente precisa retomar também as brincadeiras ao ar livre, inclusive isso reflete na questão da saúde, do ganho de peso, nas alterações, né, de exames laboratoriais, de colesterol, reflete às vezes na irritabilidade da criança, ela não consegue mais dialogar, ela não consegue mais se expressar, as crianças estão muito mais ansiosas, e as famílias precisam ter esse reencontro, né? A gente precisa entender que isso é um avançar, né, tecnológico, mas que isso não pode ser o determinante para o crescimento do seu filho. E aí a gente entra também na escola. A gente sabe que a criança tem que entrar na escola a partir de 2, 3 anos, você pode me corrigir, doutora. Você indica entrar antes, assim, antes do primeiro ano? Eu sei que a vida dos pais hoje é muito mais corrida, né? Sim, isso tudo depende muito da dinâmica de cada família também, né? A minha filha, por exemplo, começou a ir para a escolinha com 1 ano. Eu tive a sensação de que ir para a escola e socializar com outras crianças da mesma idade era muito mais saudável para ela do que ficar em casa sendo cuidada por uma babá. Não desmerecendo, claro, óbvio, a função e a necessidade que a gente tem de ter alguém, né, cuidando do seu filho quando você retoma as suas atividades de trabalho. Mas eu percebo que as crianças que vão na escola muito mais precocemente, né, após 1 ano, diferente do que se pensa que vai ficar mais doente, eu entendo que as crianças são mais sociáveis, né? As crianças são mais conseguem verbalizar mais, elas conseguem aprender a dividir mais, a lidar mais com as suas próprias frustrações, a aprender que o não também faz parte do desenvolvimento. E, acima de tudo, a questão da socialização, né? As crianças desenvolvem mais as suas habilidades e elas se sentem felizes com essas descobertas, né? Diferente, às vezes, de você estar num ambiente doméstico onde as pessoas estão sempre focadas naquele bebê ou naquela criança menor de 1 ano, que a gente acaba, às vezes, não deixando ela aflorar as suas habilidades. E para a gente encerrar, doutora, acho que o que a gente tem que deixar de informação é que tem que ter calma, que crianças não são, né, não são uma tabela assim que você tem que cumprir certinho. Todas têm o seu momento, a sua dinâmica, a sua família, e somos indivíduos, né? Ou seja, individuais. Cada um vai ter um jeito, né? A gente não pode, em hipótese alguma,
achar que as crianças precisam seguir um rótulo de crescimento, tá? Então, para as mamães que hoje acompanham os aplicativos aí de saltos, né, que a gente, na verdade, acabou não esmiuçando muito a questão dos saltos de desenvolvimento, eu sugiro e acho que é interessante acompanhar, sim. A gente tem o poder hoje de estar informado, a internet está aí para isso, para informar, para esclarecer, mas nada como uma boa consulta de rotina de puericultura mês a mês, nada como uma boa relação entre o médico e o paciente, para você poder entender que o seu filho, ele é único, né, que a gente às vezes não desenvolve tanto um lado naquele mês, mas a gente avança muito mais no outro mês, e o importante é o conjunto, né? A gente precisa pensar que a saúde mental e física das crianças hoje depende muito mais do contato e da estimulação entre as próprias pessoas do que a questão de avaliar habilidades com profissionais, fisioterapeutas ou alguma outra coisa nesse sentido. Pensar que o esporte sempre é um aliado. Então a gente pode colocar o bebê sim na natação a partir do 6º mês de vida, né? Isso é uma coisa que é muito interessante, ela desenvolve muito mais a parte motora, ela entende que ela tem a questão da respiratória, ela é autonômica nesse sentido e a gente precisa estar acompanhando com o seu pediatra de rotina mensalmente. Obrigada, viu, doutora? Muito obrigada a conversar com você. Obrigada Espero que vocês também tenham gostado. Um beijo e até o próximo programa. Até o próximo programa.